O Flamengo está em Goiânia e enfrenta o Goiás logo mais às 19 horas pela partida válida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai enfrentar um time clássico de Jair Ventura, que, especialmente contra adversários mais fortes, deve utilizar a estratégia muito específica de jogo, e o Flamengo precisa superar, né, tal estratégia sem Pedro. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, sobre as opções táticas que o Flamengo tem para superar o Goiás e como pretensiosamente eu acho que deve fazê-lo. Então, se inscreve no canal aí, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Eu queria lembrar para vocês que membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram deste canal. O Telegram, o canal de Telegram aqui deste canal, ele dá acesso aos meus comentários, né? Os meus comentários em áudio durante as partidas. Então, enquanto as partidas acontecem, eu vou fazendo os comentários em áudio das nuances táticas, esclarecendo o que eu imagino e da forma como eu estou enxergando o jogo. Então, se você curte tática, quiser também sugerir pauta, bater papo, tudo mais, se inscreve aí, seja membro do canal, clicando no link que está na descrição do vídeo. Então, qual que é o desafio, né? Qual que é o desafio que o Flamengo tem? Então, para começar, o Goiás está em ótima forma, né? Os últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas para um time com as pretensões do Goiás. É um excelente aproveitamento, e aí nesse quadro você pode também observar que, apesar de times do Jair Ventura serem essencialmente defensivos, esse não é tanto o caso do Goiás, né? O Goiás faz e sofre muitos gols, inclusive tem o artilheiro da competição, que é o Pedro Raul. A escalação provável do Goiás é um 4-1-4-1. As prévias até colocam o Marquinhos Gabriel aqui. Eu não imagino, eu imagino o Matheus Salles, uma trinca ali de volante, basicamente, com o Dadá Belmonte fechando defensivamente o lado esquerdo, mas sendo o segundo cara mais avançado, atrás do Pedro Raul, com uma movimentação um pouquinho mais livre. O Dadá Belmonte tem feito muitos gols também. Porém, o lado esquerdo da defesa do Goiás é realmente responsável pela maior parte dos gols sofridos também. É um time que é atacado geralmente por ali, inclusive. Só que o Goiás ele costuma defender em bloco baixo até contra qualquer adversário, e especialmente contra os mais fortes do que ele. Aqui um exemplo do jogo contra o Atlético Mineiro, e que demonstra, né, 42% do tempo a bola ficou na defesa, né, ali nas imediações da área do Goiás, só 16% nas imediações da área do Atlético. Aqui no mapa de calor do Goiás com bola, vocês podem ver como a maior incidência é dentro da própria área. E apesar de ter vencido por 1-0, ele fez gol aos 51 minutos. E no primeiro tempo, num 0-0, ele teve 33% de posse de bola somente, uma tentativa de chute que foi para fora, ou seja, nenhum chute em toda uma etapa. E isso é refletido nas finalizações concedidas, né? O Goiás, se eu não me engano, é o time que mais concede finalização do brasileiro. Se não for o que mais concede, é um dos que mais concede. Certamente é o que mais concede dentro da área. O Ceará, né, eu coloquei aqui para comparar os dois últimos adversários. O Ceará, para vocês terem uma ideia, concede 63 finalizações dentro da área nos últimos 10 jogos, enquanto o Goiás concedeu 105. Tá? Então é uma diferença muito grande. Aqui vocês podem ver a relação de finalização concedida na entrada da área e dentro da área. E o Goiás, praticamente metade, né? Metade das finalizações que são dentro são na entrada. No caso do Goiás, o Goiás convida tantos adversários para dentro da sua área que eles finalizam 5 vezes mais de dentro da área do que da entrada da área. Então, isso é claramente um exemplo, uma informação que se dá ao jogo de que o Flamengo será convidado a adentrar a área do Goiás, né? E ele precisa ter profundidade para poder fazer isso de uma forma efetiva. E aqui, dando exemplo de as assistências concedidas, né? Ou seja, times que fizeram gol no Goiás nessa temporada, times da Série A exclusivamente, fizeram gols no Goiás,
eles fizeram gols basicamente originando suas jogadas pelo lado do campo, né? Vejam como a maioria ali pelo lado direito, que é aquele lado, tem o Dadá Belmonte, e também o lateral esquerdo, que agora me fugiu o nome. E esse lado é o lado mais ofensivo do Goiás, também concede mais espaço. O time ele sofre bastante com jogadas de linha de fundo, ele tenta ter também bastante gente na defesa, apesar de defender com uma linha de 4. Ele tem dobras com os dois pontas, né? Tanto o Dadá quanto o Vinícius acompanham até o final e acaba se vendo eventualmente uma linha de 6, aí linha de 7 até. Só que o Flamengo tem um desfalque, né? O Flamengo precisa executar um jogo de profundidade e o seu grande centroavante, o seu cara, o cara do time do Flamengo, o melhor jogador do Flamengo, ele vai desfalcar o time, né? Por suspensão. O Pedro, ele tem liderado todos os atributos aqui. Aqui é um ranking dos 15 jogos que o Pedro jogou, 14 jogos que o Pedro jogou como titular, desde que ele foi promovido a titular, e vocês podem ver o nível de influência que ele está no jogo do Flamengo. Né? E aqui, as dificuldades que o Flamengo tem sem o Pedro. Né? Então, além do aproveitamento baixar, e eu falei bastante isso num vídeo que eu fiz ontem, além do aproveitamento baixar, também tem dificuldade para furar, né, a defesa. E vamos entender o contexto de cada jogo. Contra o Tolima, o Flamengo fez 1-0, né, sem o Pedro no banco. Só que com uma dificuldade enorme de atacar, um gol do Andrés ali espírita, né, que ele não demorou tanto tempo para fazer. Contra o Corinthians, o time nem marcou gols. Contra o Atlético Goianiense, foi uma goleada realmente construída, e aí sim funcionou. Contra o São Paulo fora, foi um gol, uma jogada ocasional aos 7 minutos de jogo. Contra o Atlético Paranaense em casa foi 5-0, mas o primeiro gol só sai aos 56 minutos num escanteio. Né? Contra o Palmeiras, fora, o Flamengo quase não ficou com a bola, teve só 33%. Fez o gol ali numa das raras finalizações. Contra o Botafogo, fora, estava 0-0 até o Pedro entrar e dar assistência após estar 2 minutos somente em campo. E contra o Ceará, aquela dificuldade toda que a gente viu, né? O time sem profundidade, né, por dentro, sem um cara para empurrar a defesa adversária, sem um cara para dar referência e atrair o time para atacar de uma forma mais organizada. Né? O Flamengo buscava as associações, mas não tinha nenhuma profundidade. Quando caía pelo lado esquerdo o Gabriel, o Marinho sim conseguia dar essa profundidade e poderia ser uma opção para a partida de hoje. Só que o Marinho não entregaria uma coisa muito importante, que é o jogo aéreo. E aí, o jornalista Mauro César Pereira adiantou já que deve jogar o Vitor Hugo, e realmente faz muito sentido, né? O Vitor Hugo é um cara muito bom no jogo aéreo. Aqui estamos mostrando o jogo, lances de bola aérea dele dentro da área, para mostrar realmente que ele é um cara que entrega bastante disputas aéreas. Ele tem um aproveitamento de duelos aéreos de 43%, que é um ótimo aproveitamento, superior, inclusive, ao aproveitamento do Pedro, que é de 32%. Lembrando que o Pedro é, de todo o time do Flamengo, o cara que mais faz duelos aéreos, mais do que os zagueiros, inclusive. Então, o Vitor Hugo vai ser bastante utilizado nisso e ele consegue entregar. E o Flamengo tem uma outra opção no seu elenco, só que essa opção ainda não estreou pelos profissionais, que é o Mateusão. Vejam, eu separei algumas jogadas, eu poderia ter colocado um DVD dele cheio de gol de cabeça e tudo mais, mas estou querendo mostrar o que pode ser útil para o Flamengo, que são esses apoios que ele dá. Né? Ele consegue fazer o pivô, baixar por dentro, tem bastante corpo, um cara de 1,84, tem 18 anos, e ele consegue entregar aí essas construções por dentro, né? Que o Pedro também entrega. Ele é um cara que tem característica de centroavante clássico, né? Então é importante o Flamengo ter alguém assim no elenco, porque mesmo que o Gabriel tivesse disponível, o Gabriel não é um cara com essas características e o time continuaria tendo este mesmo problema, como teve diante do Ceará com o Gabriel em campo. Um outro ponto de atenção que o Flamengo não pode ter é não escalar, por exemplo, Pulgar e Diego no time, ou não escalar Pulgar e Thiago Maia, não escalar Thiago Maia e Diego nesse jogo. Por quê, gente? É um jogo que exige bastante profundidade, como eu falei, exige que seja um time capaz de levar a bola até a área adversária, capaz de se associar mais no meio de campo, que faça uma transição até mais rápida. E o Pulgar e o Diego são caras mais posicionados ali,
atrás, mais preocupados em passe. O Pulgar é um cara talvez até de menos mobilidade ainda para defender as próprias costas. E é um cara muito mais de passe, não é um cara que vai avançar em campo, que vai progredir, como por exemplo o Vidal. Aqui o mapa de calor do Vidal, vocês podem ver como é um cara que trabalha de área a área, né? Esse não é o caso do Diego, muito menos do Pulgar. Então, num jogo como esse, que você precisa entregar uma transição rápida, precisa entregar um jogo de área a área e infiltrar, invadir a área adversária, você perder 2 jogadores fazendo isso, realmente não seria muito inteligente. Aqui um exemplo, no jogo contra o Ceará, jogaram juntos, né, Pulgar e Diego de início, o Diego tentando entregar uma função de médio, onde ele não tem mais essa capacidade física, talvez, de conseguir fazer isso. E acabou, como o Gabigol também não recuava para fazer o comando ali do ataque, baixando como aqueles lances que eu mostrei do Mateusão, por não ser característica dele, ele realmente não saber fazer isso, sabe fazer brilhantemente outras coisas, mas isso não sabe. O meio de campo inteiro ficava para Vitor Hugo e Diego comandarem, e eles não conseguiam, né? Não conseguiam. O Flamengo teve muita dificuldade nas transições, e graças a isso, né? O Pulgar descia, e aí o Diego tinha que cobrir um campo enorme, não faz o menor sentido, e que o Dorival não cometa esse erro novamente na partida de hoje. E aí eu imagino, eu coloquei o Fabrício Bruno aqui, ele está suspenso, né? Então, tipo, você lê o Davi Luiz aqui, eu imagino um time que tenha, como médios especialmente, Vidal e Everton Ribeiro. A presença do Everton ela é muito necessária para você gerar jogo, associação pelos lados do campo. Ali o Vidal e o Everton podem fazer simetricamente cada um do seu lado, né? Entregar um cara com capacidade de arrasto, capacidade de filtração na área adversária, capacidade criativa que os dois têm, capacidade de finalização de média distância também, e troca de passes, né? Caras que vão poder te entregar jogo de uma área a outra. E laterais de profundidade. Se o Rodinei pudesse jogar, talvez fosse até melhor nesse jogo também do que o Mateuzinho, porque é um cara que vai te entregar profundidade, vai te entregar jogadas de linha de fundo que vão precisar ali ter bastante no jogo, né? Os laterais devem entregar amplitude. O Ayrton Lucas teria que jogar, mesmo que o Felipe Luiz estivesse à disposição e descansadinho. O Ayrton Lucas teria que jogar porque é jogo de linha de fundo, é jogo de trabalho de área, é jogo de espaço curto no centro da área, e o Vitor Hugo vai ser muito exigido nesse sentido. E ele pode vencer os duelos aéreos e se consagrar aí como um centroavante, um verdadeiro centroavante, talvez, ou até um falso 9, mas as características de centroavante vão ser mais exigidas dele nesse jogo, até do que as de falso 9. Caso ele não esteja conseguindo desempenhar, eu penso que é o cenário perfeito para a estreia do Mateusão, que é, dentro do elenco do Flamengo, que tem características muito mais próximas às do Pedro. Tá bom, pessoal? Então agradeço vocês aí se curtiram o vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like aí, se torna membro do canal para escutar meus comentários durante esse jogo, tá bom? Então tô indo nessa, um beijo e fui.